Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu quando o assunto é empreendedorismo, história de sucesso. E como vocês já sabem, eu trouxe mais uma história aqui muito promissora para contar para vocês aqui do empreendedor, viajante, barra conquistador, barra mustache. Já vou explicar para vocês todas as características, mas vou deixar que ele se apresente. Mas antes dele se apresentar, vou apresentar como de praxe os nossos patrocinadores, agradecer aí o apoio da Enes, que viabiliza que o projeto do FOMOcast aconteça. E se você tem um negócio e precisa crescer através da geração de leads, de anúncios online, de um funil digital, entra lá no nosso site, enes.io. A gente está com um desafio aí muito interessante para aumentar suas vendas em 100 dias ou trabalhamos os próximos 100 dias de graça para a sua empresa. Então, se for o momento do seu negócio crescer através da geração de leads, e se ele estiver preparado para esse crescimento, deixa lá o seu contato que a gente marca uma reunião e entende a viabilidade de começar aí a trabalhar em conjunto. Deixa lá o nome, o e-mail, o telemóvel e a gente entra em contato com vocês. Sem mais delongas, vou apresentar aqui o nosso convidado, Lucas Bigodinho, mais conhecido como Mustache para os mais íntimos. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com você, Mafra. Tamo junto. Tamo junto. Olha, eu tenho um jabá aqui, uma coisa que eu já faço assim, geralmente, que é pedir para que o convidado se apresente, para que a pessoa que ainda não conhece, se não te conhece ainda, quem é o Lucas Bigodinho? Cara, o Lucas Bigodinho, basicamente, sou natural de Santa Catarina, fui criado na Bahia, morei em Minas, São Paulo, Alemanha, então assim, desde o início da minha vida sempre foi muita mudança. Estudei Relações Internacionais, né, por essa paixão, assim, de conhecer o novo, e no final da faculdade eu tomei uma decisão um pouco incomum, que foi de recusar propostas de emprego e sair para uma volta ao mundo. Eu fiquei um ano viajando ao mundo, voltei para o Brasil, fiquei 2 anos lá na época da pandemia, comecei a trabalhar num emprego de escritório, foi legal enquanto durou, mas, cara, aquilo ali foi me deixando infeliz e aí basicamente resolvi viajar o mundo de novo. Então, depois que a pandemia começou a acabar, voltei a viajar o mundo, criar conteúdo. 2 anos desde que eu fiz essa transição. Hoje eu tenho um perfil no Instagram, uma empresa, enfim, várias outras coisas. Mas é isso, Instagram, Lucas do Bigodinho. Então hoje eu posso dizer assim, pode-se dizer que você é um nômade digital, ou o que configura um nome digital? O que é esse estilo de vida que você escolheu? Tem um nome? De acordo com o governo português, eu sou oficialmente o nômade digital. Peguei um E visto que para quer dizer? Um nômade. visto mesmo, né? Cara, basicamente o nômade digital é alguém que consegue, né, as suas principais fontes de renda de negócios que não sejam físicos. Ou seja, hoje eu tô morando aqui em Portugal, então quando eu falei que o governo português, eu tenho um visto, né, de nômade digital, mas ao mesmo tempo as minhas 2 empresas estão no Brasil hoje. Então assim, eu não preciso estar fisicamente em algum lugar para poder tocar o meu negócio. Eu acho que esse é um estilo de vida que há, sei lá, uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, era praticamente impossível, né? Ele só se tornou possível por conta da internet, da digitalização, das plataformas e tudo mais. Só que hoje, cada vez mais, tem se tornado o sonho de muita gente, né? Então, eu acho muito louco, porque às vezes as pessoas acham que é algo inalcançável, né? Elas veem pelo Instagram e pensam, caramba, esse cara é um influencer e tal, mas por trás de um influencer, de um criador de conteúdo, de alguém que é o nômade digital, sempre teve uma decisão, busca de conhecimento, consistência, trabalho duro, estudo, e aí, de repente, você chega nessa carreira. Então, sim, eu me considero um nômade digital. Boa, boa. E é um sucesso do dia pra noite que demorou aí alguns anos pra ser construído também, né? Exatamente. É do esse dia estilo pra de vida. noite, assim, ó. Eu decidi, deu certo. Exato, exato. É que a galera costuma achar isso de quem tá à frente do conteúdo e que, né, que tem um lifestyle como o seu. Mas aí também eu já vi que tem 2 vertentes, né? Teve o Lucas que seguiu a manada, o rumo normal, e depois teve o Lucas disruptivo que resolveu viajar o mundo, empreender. E essa semente, porque eu já contei aqui um pouco da minha história, e uma das coisas que me fez sair do fluxo normal, porque eu tava engenharia, trainee, era o caminho que eu ia. Falei, não, pô, tem que tentar uma coisa diferente, como sair do Brasil. Por isso que eu vim estudar em Portugal, na época, aí, há 5, 6 anos atrás. No seu caso, quando que isso começou a aparecer na sua cabeça? A ideia de que, cara, vou tacar o pau e rodar o mundo. Eu acho que tem um pouco a ver com a minha infância, assim. Eu me lembro até hoje, quando eu tinha 5 anos, eu tava no condomínio Moradas do Bosque, lá em Ilhéus. O meu pai voltou de uma viagem da Varig. Meu pai viajava a trabalho lá no Brasil. E naquela época, cara, os voos eram bem mais caros. Claro. Então, Hoje já é caro no Brasil ainda. exatamente. Aqui na Europa ainda é barato, né? Muito barato. Mas lá ficou muito caro. Eles serviam comida, né? Com talheres mesmo de metal.
E a comida, em todo voo, era uma refeição mesmo. E o meu pai, ele não comia comida, ele trazia a comida do avião pra mim. Então, pra mim, aquilo ali era uma parada bizarra, assim, caramba, eu vou comer comida de avião. Hoje que Era a uma galera coisa fala assim, top é pra você. zoado, tá ligado? É só os amendoinzinhos, biscoitinho. Naquela época, era realmente uma refeição muito legal, era preparada e tudo. Então, Top. acho que isso foi imputando. E o meu avô foi outra pessoa. Meu avô também viajava muito a trabalho. Então, eu me lembro também, eu tava, cara, meu avô viajou pra China, pra Coreia do Norte, Não há era anos, normal, né? não era Tipo, o normal. Então, acho que esses exemplos perto de casa foram, de alguma forma, despertando em mim essa vontade de ir pra fora. pô, Tanto é que, cara, meus pais me deram a oportunidade de fazer um intercâmbio também. Quando eu tava no ensino médio, fui morar 1 ano na Alemanha. E pra mim, ali, muita chave virou de uma vez. Cara, a sensação de ter saído do Brasil, né, do interior da Bahia, onde eu morava, ter chegado na Alemanha. De repente, você sai do avião, tudo é diferente, cara. A língua, as pessoas, sabe, a cultura, a comida, como tudo gira. E aquilo, cara, me despertou algo em mim que foi, caramba, eu quero viver uma vida experimentando essa sensação constantemente, que né? top, cara. Isso norteou a escolha do meu curso, Relações Internacionais, então voltei tendo essa paixão pelo internacional, por novas culturas. Muito top. E no começo eu queria ser diplomata, né? Essa era a minha primeira ambição, Ser de assim. terno e gravata não ia Terno e combinar gravata. tanto, né, Mas é velho? por quê? Porque diplomata, cara, a cada 2 anos o cara mudava de país. Aí você Então, pra mim, eu descobriu que tinha um pensava, jeito caramba, diferente. Aí eu, caramba, mano, ganhava bem, entendeu? A cada 2 anos você tá Top. em um país novo, que vida massa. Na primeira semana foi um diplomata lá dar uma palestra. Cara, eu saí da palestra falando, não, vou ser diplomata. O cara falou, mano, a minha vida é obedecer a ordem e assinar papel que um superior me passa, entendeu? Ele foi bem Ele mesmo realista, assim, ele mesmo desacreditou a falou. galera, Ele, né? cara, tem as partes boas, as partes chatas, vou ser bem realista, porque nunca ninguém me contou, eu tive que ficar 4 anos estudando pra uma prova pra quando eu entrei lá eu descobri. Pô, E aí eu é saí foda. daquilo ali, caramba, mas eu ainda naquela época não sabia muito bem qual ia ser minha carreira, mas eu sabia que eu queria viajar e tudo. Muito legal, muito Então, legal. E você falou isso do diplomata, que era um formato de trabalho que viabilizava isso. E hoje a gente tem um contexto onde, principalmente também exponenciado pela pandemia, uhum, muitas empresas adotaram home office ou adotaram trabalho remoto, agora não home office, mas que também viabilizaram a ideia da possibilidade de se trabalhar de qualquer lugar. Só que você uhum. descobriu cedo, né, que você poderia criar esse trabalho, ou criar essa demanda você mesmo, que seria o caso de empreender digitalmente. É. E como que foi esse processo? Agora que a gente já entendeu um pouco mais do seu processo, do que ativou o que virou essa chave do Lucas viajante Uhum. e o Lucas empreendedor? O que virou essa chave, assim? Boa. Cara, só uma coisa que eu acho que é importante, assim, né? Acho que a primeira, a virada de chave também tem a ver com valores, né? Porque Ok, pra mim, a principal definição de valor é critério pra felicidade, né? É aquilo que você se sente total. feliz com aquilo. Boa Por exemplo, definição. a geração dos nossos pais, né, é uma geração que pegou hiperinflação, todo um contexto ali, década de 80, 90 e tudo. Então, assim, um dos principais valores pra essa galera era estabilidade. Né? E a noção de sucesso, ter uma casa, ter um emprego estável, ter um Carro na carro e garagem. tudo. E algumas pessoas começaram a ter isso. Então as pessoas olhavam pro lado e falavam: pô, se ele conseguiu, eu consigo também. Então vou trabalhar para isso. Blá, blá, blá. Então a gente tem uma geração, né, de pessoas que correu atrás, que conseguiu ter uma estabilidade e tudo. Essa foi a geração dos meus pais, funcionários públicos. E por que que isso foi essencial para eu ser quem eu sou? Porque eles deram estabilidade para mim, educação Claro. legal e tudo, oportunidade. Só que a nossa geração, e aí eu falo por mim principalmente, a gente tem um valor um pouco diferente. A maioria das pessoas começaram a valorizar uma outra coisa, que é a liberdade. Total. Entendeu? Pra pensar hoje, você trabalhar 40 anos no mesmo emprego, que era o sonho das pessoas há 30, 40 anos atrás, cara, eu vou entrar no emprego e trabalhar 40 anos nele, não tem nenhum risco praticamente de eu ser demitido. Era o sonho da galera. Hoje é um É isso mesmo. pesadelo, mano. As pessoas não querem mais isso. Elas estão saindo da faculdade, a última coisa que elas querem é assinar um contrato pra trabalhar 40 anos na mesma coisa, né? Então, assim, Concordo. pra mim, eu acho que. Por que que eu tô falando isso? Porque esse valor tava presente em mim. Eu acho que se ele não tivesse, talvez eu não tivesse tomado essa decisão. No primeiro momento, quando eu saí eu passei a faculdade inteira juntando dinheiro, né? E aí eu comecei a desenvolver o sonho de dar uma volta ao mundo. Uma vez, um cara que eu conheci, que foi um mentor pra mim na época, que foi o Ralph Petkov, esse cara virou pra mim e eu expliquei pra ele o meu plano, que era, cara, eu vou trabalhar e aí depois que eu me aposentar eu vou dar uma volta ao mundo, realizar meu sonho. Ele falou, cara, você tá Depois botando o que seu... aposentar, É. Na minha cabeça era isso, entendeu? Eu vou juntar mais dinheiro. Então ele falou, cara, você tá botando o seu sonho no final da sua vida. Vai ficar a sua vida inteira pensando nisso. Por que que você já não traz o seu sonho pro início da sua vida, que aí o que você fizer depois é lucro?
Eu, caraca, mano, é Aí você isso. ficou com um como na cabeça, né? E ele era um cara que tinha sucesso, então ele trabalhava com coisas muito massa, consultoria de inovação consciente, tinha sucesso na vida e ele tinha feito esse movimento também, que era mais incomum ainda na época dele, de sair pra viajar o mundo quando ainda era estudante, quando tinha acabado de se formar, enfim, tava Ok. no processo de estudo. Aquilo ali me deu o primeiro insight que foi, depois da faculdade, eu vou sair pra dar uma volta ao mundo. Naquele momento, eu tava com uma empresa com 2 sócios, amigos meus até hoje. Cara, saí da empresa, tinha propostas de emprego, recusei tudo, né? Na época, pros meus pais, foi, mano, você é maluco. Claro, Entendeu? Você é sempre assim. tá. E se você perder o timing? E se quando você voltar você não conseguir uma entrevista? Aí eu falei, não, mano, não é possível que se eu ficar um ano dando a volta ao mundo, quando eu voltar eu posso até não passar na vaga, mas vai ser a entrevista mais interessante do dia do cara, vai ser Você vai essa. ter tipo, esse conteúdo, né? Você vai ter Exatamente. viajado pra caramba. E aí, beleza, eu dei essa primeira volta ao mundo. Voltei, trabalhei, consegui emprego. E aí, só que eu continuei. Eu voltei pra uma posição onde eu tava infeliz. E aí vem Claro. uma segunda pessoa que eu conheci, que foi o Anderson, lá do 196 Sonhos, né? Não é verdade. Meu amigo. E ele foi o primeiro cara que eu conheci nessa primeira volta ao mundo. A gente se tornou amigos. E ele me apresentou, ele me introduziu ao mundo do marketing digital, né? Que dava pra você fazer dinheiro online. Cara, eu me lembro que eu vi essas coisas há muito tempo atrás, eu achava que os caras eram charlatão mesmo, entendeu? 6 em 7, 100 mil e tal. Eu falava, mano, esses caras tá pegando bobinho. Eu tenho estudo, entendeu? Eu sou um Sim. cara inteligente, eu não vou cair nisso, entendeu? Eu vou pelo caminho safe aqui. Mas aí, quando você conhece alguém que é próximo seu que fala assim, mano, é real, eu tô fazendo aqui, olha. Sim. Aí eu falei, caramba, dá pra eu fazer isso também. E eu já sabia que eu tinha enfim, uma aptidão, assim, pra comunicação e tudo. Aí eu Claro. falei, cara, eu tinha passado 2 anos de pandemia juntando dinheiro de novo. Enfim, hábito, né? Economizar dinheiro. Eu peguei com a minha mãe. Aí eu falei, cara, eu vou me dar uma chance. Porque se eu não botar fé em mim, quem mais vai, né? Aí eu Exato. peguei o dinheiro que eu tinha juntado e me dei um ano. Eu falei, cara, nesse um ano eu vou voltar a viajar o mundo, só que dessa vez utilizando os conhecimentos que eu tenho aqui para Pra poder criar rentabilizar essa conteúdo e viagem, né? rentabilizar essa viagem. Eu tinha um plano A, não foi exatamente como foi o plano A, foi um outro plano, as coisas vão acontecendo, né? A única certeza que você tem é que não vai ser exatamente o plano que você montou. Claro, é sempre assim. E aí foi isso, fazem 2 anos disso. Então a minha conclusão era: se não desse certo, eu gasto dinheiro, depois de um ano eu volto pro Brasil e arranjo emprego. Se der certo, eu continuo nessa vida e cá estou. Faz todo sentido. E você tem um insight aqui poderoso, assim, que pode ser a dúvida que fica na cabeça das pessoas que estão nos assistindo. E até quem tá nos assistindo, recomendo também assistir o episódio do Anderson, né? Que ele falou aqui também que foi muito interessante quando ele veio cá. A gente trouxe um pouco dessa perspectiva, só que na visão dele. Mas o que seria pra você possíveis formas, ok? De rentabilizar ou de trabalhar ou de empreender enquanto viaja. A possibilidade da pessoa viajar o mundo e ganhar dinheiro. O que seria Tá. isso na prática pra você, as possibilidades? Qual era o meu. Eu vou falar o meu processo, né? Eu tinha um plano de criar um canal no YouTube, ficar um ano produzindo conteúdo, Ok. e crescer esse canal. E aí, a partir disso, eu monetizava com parcerias, com a própria remuneração do YouTube e tudo mais. Comecei a produzir conteúdo para o YouTube, comecei também paralelamente ao Instagram. O meu Instagram cresceu mais rápido que o YouTube. Logo, eu comecei a ganhar dinheiro primeiro com publicidade pelo Instagram, não pelo YouTube. E aí que eu fui entendendo, depois de entrar no mercado de infoprodutos, que, cara, como é que funciona o mercado de educação digital no Brasil hoje? As pessoas. Basicamente, você chega à conclusão que você tem um conhecimento que pode gerar valor para várias outras pessoas, né? E aí eu Exato. entendi, depois de estar viajando muito, que, cara, o brasileiro não viaja muito para fora. E quando viaja muito para fora, gasta mais do que precisa. Eu já É tinha dado verdade. uma volta ao mundo e estava na minha segunda. Eu sabia uma série de coisas, desde comprar passagem até reservar hospedagem, tudo que eu poderia simplificar num curso e E vender. gerar valor E pra essas gerar valor pessoas. pro cara, né? Um curso que o cara paga uma vez, ele entende como economizar viajando, economiza pro resto da vida dele. E naquela primeira economia ele já praticamente paga o curso. Exatamente, que é o caso de vários dos alunos que eu tenho. Boa. E aí foi isso, então foi essa sacada. Então eu comecei a monetizar com publicidade, né? Aí fiz o infoproduto, fiz um primeiro lançamento. Nesse meio tempo eu comecei a ajudar uns amigos também a fechar parcerias, né, com Boa. empresas. Comecei a pegar também. Então assim, cara, nos primeiros 4 meses eu não faturei nada. Né? Foi só ali entendendo, criando conteúdo, fazendo tudo. No 5º mês entrou o primeiro dinheiro com parceria. No 7º mês eu lancei o curso. Aí já fechei, né, a parceria para fazer publicidade para uns amigos. Então, assim, em 8 meses eu já tava com 3 fontes de renda diferentes. Muito legal. E Então, já seria, tipo, a infoprodução, parceria, né, tipo, publicitária do seu Instagram, porque você foi é. aumentando a audiência.
E a outra é que eu ajudei grandes infoprodutores, por exemplo, o Anderson, Vinfim, a fechar parcerias também. É um mercado de comissionamento. Então, cara, se eu fecho uma parceria para você no seu Instagram, eu ganho uma porcentagem disso. Então, legal, como eu top. tinha muito esse contato forte, eu já tinha trabalhado com isso antes também, eu comecei a fazer isso para outras pessoas. Aí virou uma nova fonte de renda também. Você tava usando quase que suas skills de relação internacional dentro do foco Cara, de porque conteúdo, rede social e tudo isso. Cara, eu via tanta gente tão inteligente na faculdade, né? E que se viesse pro digital seria um monstro, assim, entendeu? Mas porque é isso, mano. Basicamente é uma habilidade, tá todo mundo aprendendo, é tudo novo, sabe? Sim. Há 5, 6, 7, 10 anos atrás não tinha nada. Então todo mundo que tá no jogo aprendeu agora ou aprendeu recentemente, entendeu? Há pouco tempo. Total. Então, assim, se você tem habilidades, um conjunto, né, de, cara, foco, aprendizado e tudo, você consegue vir pra cá e começar a jogar. Faz todo sentido. E isso que você falou é muito interessante das pessoas que com muito talento na universidade e tal. Eu não sei se você tem essa mesma sensação, mas a sensação que eu tenho é que o esforço não é proporcional, né? Até porque se fosse assim, os pedreiros É ou, zero. sei lá, uma profissão de muito esforço era a que mais era bem remunerada. E a gente vê isso muito latente na rede social. Não é necessariamente não é a pessoa com mais conteúdo que tem a maior audiência, ou que rentabiliza melhor essa audiência, são variáveis diferentes, né? Você pode produzir um conteúdo brutal, igual você é prova disso, e você tem uma audiência grande, mas a gente vê também grandes players que, cara, que, assim, não necessariamente são pessoas muito fora da curva, elas entenderam o jogo, né? E como é que seria a sua percepção sobre a pessoa olhar isso que você tá dizendo e falar assim, mas isso não é pra mim, será que não é pra ela? Qual que é a sua visão? Porque aqui a gente tá falando no âmbito de conteúdo e infoprodução. Eu ainda vou entrar no mérito de algumas profissões, tipo desenvolvedor e coisas que dá pra ser enquanto você viaja. Mas dentro desse foco do infoproduto, do produtor de conteúdo, isso não é pra todo mundo. Mas é pra quem? Vamos lá. Eu acho que se fosse pra deixar claro, assim, se eu estivesse no zero hoje e eu perguntasse pra alguém, cara, quais são os caminhos de fazer dinheiro no digital? Eu gostaria de ouvir a seguinte resposta. O primeiro caminho, né, que é o mais conhecido, criador de conteúdo influencer. Basicamente, é você começar a criar conteúdo em um nicho específico, seja viagem, seja beleza, seja carro, seja alguma coisa. E qual que é a principal forma que criadores de conteúdo influencers começam monetizando? Publicidade. Você ganha dinheiro, você é patrocinado por marcas e tudo para ofertar o serviço. Depois, esses caras eventualmente evoluem para criarem suas próprias marcas, criarem suas outras coisas. Mas esse é o início. Ok. E também recebe monetização de plataformas. Hoje, as que melhor remuneram, o Facebook, YouTube. Né? Muita gente não sabe, Facebook remunera até melhor do que o YouTube. Mas o YouTube é a que é mais famosa. Instagram você ainda não tem uma remuneração tão estabilizada, né? Começou agora testes com Não é Reels e pelo tudo. views, é pela sua audiência, você rentabiliza dentro do seu próprio... Exatamente. Já no YouTube você tem uma remuneração por views. Todas essas plataformas, Facebook também. Você tem um programa lá, se você bate as cotas dele, você já começa a conseguir receber. Isso. Então, beleza. Esse é o caminho do influenciador criador de conteúdo. Para quem esse caminho é recomendado? Cara, não tem jeito. Você tem que se comunicar, você tem que aparecer mais ali na frente das câmeras, blá, blá. Tem que ser bom com storytelling ali, né? Transformar as coisas em... Exatamente. Só que eu acho que muita gente tem a percepção de que esse é o único caminho, o principal caminho, né? Tanto é que é aquela percepção, cara, para eu trabalhar na internet eu tenho que aparecer de frente para a câmera, que eu tenho que estar olhando para a telinha. E não é verdade. Você tem também um outro caminho que começou a ficar muito em voga de uns anos para cá, que é o do empreendedor digital. Que é basicamente o cara que está dentro da internet para vender produtos, serviços e tudo mais. Esses produtos e serviços podem ser 100% digitais, ou muitas vezes é muita gente que às vezes está no físico, mas está começando a entrar no digital para alavancar suas vendas no físico. Exato. Cara, é um mundo isso, entendeu? Para mim, a maior vantagem é você, de fato, ter um produto que seja 100% digital, porque é muito escalável, né? É verdade. Hoje, se você for, sei lá, num restaurante aqui, sei lá, numa hamburgueria aqui do bairro, se você pedir lá 1.000 hambúrgueres, o cara não vai conseguir te dar 1.000 hambúrgueres. O hambúrguer é 10 euros. Você tá ali, ó, mano, com a chance de querer dar 10 mil euros lá pro cara, entendeu? Ele não vai conseguir receber esses 10 mil euros. Tá condicionado pela capacidade produtiva. Exato, mano. O cara deve ter o quê? Uns 100 hambúrgueres ali, entendeu? Que talvez ele nem consiga fazer pra te entregar na hora. E o digital não, né? Se você tem um infoproduto, você consegue, né, fazer uma oferta, consegue chegar em todo esse público, mano, se 10 mil pessoas quiserem comprar, elas vão comprar. Entendeu? Então acho que essa é a grande mágica assim, do digital, além de ter uma margem muito grande. Tava até ouvindo um dia, mano, empreendedor digital geralmente, o cara tá há anos no mercado e ainda nem entende muito bem o conceito de margem, de EBITDA, porque nem precisa, mano, porque a margem é tão brutal que o cara não tá nem preocupado com isso. É verdade. Só que para um empreendedor digital de sucesso acontecer,
além desse cara que é o idealizador do negócio, tu tem uma série de outros serviços, outros profissionais funcionando para que isso aconteça. E Sem aí eu dúvida. acho que entra o ponto que você trouxe, assim, né? Tem 1 milhão de profissões online hoje que estão ajudando muita gente a conseguir uma renda muito maior do que tinham antes, poder trabalhar de casa que não existiam antes. É Então acho que verdade. esses são os três principais caminhos, assim. Ou você é um criador de conteúdo influencer, ou você é um empreendedor digital, né? Você é dono de um negócio e comercializa ele, ou você é um prestador de serviços, né? Seja um freelancer ou alguém contratado que trabalha com uma profissão digital. E sabe que você falando isso me deu um insight aqui no sentido de que tem muito a ver com o que a pessoa. Você falou a questão dos valores, você definiu o valor de uma forma muito interessante. Depois, não sei se você consegue repetir o que você É disse. critério para felicidade. Top. Vou copiar isso para definir valor. Uhum. Muito bom. Mas para dizer o quê? Para dizer que, dependendo do que é valor para aquela pessoa, pode fazer sentido uma rota ou outra para ela, na Uhum. minha visão. Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma propensão melhor e se identifica com o fator colocar a cara, produzir conteúdo, tudo isso que você falou agora, pode ser que ela tenha uma destreza, uma capacidade de escalar aquilo que ela faz de uma maneira muito mais fácil do que talvez um cara que não tenha o perfil para isso, mas tenha um perfil, por exemplo, para ser muito bom tecnicamente numa profissão. Então a gente pode falar, por exemplo, eu sei que você tem, né, o Rock também veio aqui e Uhum. vocês são sócios no DevSpace, então vocês têm muito essa ótica também de desenvolver profissionais da programação, que é Uhum. na minha visão, é um dos canais para se Uhum. trabalhar ganhando super bem e trabalhar em qualquer lugar do mundo. A mesma coisa acontece no digital, né? Um copywriter, um gestor de tráfego, Uhum. um especialista em SEO, um design, um videomaker. Ou seja, tem uma gama de profissões que você consegue ser muito bem remunerado e você consegue ter a tal liberdade que se Uhum. definiu aí muito bem, que é um dos nossos valores, é um dos valores da nossa geração. E dentro desse escopo, agora falando de profissões e menos do Uhum. empreendedor, Uhum. qual que é a sua visão sobre esse mercado e o que vem por aí nos próximos anos em relação a esse tipo de profissão? Cara, vamos lá, acho que esse é um papo bacana, né? Primeiro, a nossa geração, que nem eu falei, voltando valores, entendeu? A galera tá cada vez mais, né, não aceitando a ideia de um trabalho 100% físico, né? Porque aquela noção de sucesso, você ficar trabalhando 1 ano, 15 dias de férias, vai conhecer os lugares, olha lá, cara, não existe mais, entendeu? A minha, assim, você tem acesso à internet, você começa a ver. Uma vez que você vê, você não consegue desver. É isso. Você começa a ver um monte de gente, Caverna de né? Platão. Exatamente, sua mesma idade, pá, trabalhando, viajando o mundo, fazendo as coisas. Você vê que tem mais de 200 países lá no mundo, entendeu? Que você não vai conseguir visitar todos se você só viajar uma vez por ano. As pessoas querem viajar, querem experiência. Mano, você faz a conta básica, você fala, cara, se Não eu fecha a conta. não fecha a conta, entendeu? De duas, uma. Ou eu vou ter uma vida infeliz, ligada a um passado, ou eu preciso fazer um movimento de digitalizar aqui o que eu tô fazendo. Então, acho que, beleza, tem mais pessoas querendo, né, Interessadas, né? interessadas nesse tipo de profissão. Paralelamente, a maior parte dos negócios que estão surgindo, né, as maiores empresas que surgiram ultimamente, são negócios que estão relativamente, né, intimamente ligados com tecnologia. Ou seja, a demanda por profissionais também está aumentando. Então, cara, o boom vai acontecer, né? Se você que está assistindo vai fazer parte disso, você vai pegar uma dessas vagas, aí depende mais de você do que da oportunidade, porque oportunidade tem. Demanda existe, total. Demanda existe, total, né? Então, assim, falando hoje do DevSpace, né? Que é enfim, a empresa que eu tenho lá com o Rock. A gente ajuda pessoas do zero a virarem programadores, desenvolvedores Android. Cara, você olha assim, né? Eu tava fazendo um levantamento hoje, algumas notícias e tal que saíram. O salário de um desenvolvedor Android júnior hoje no Brasil, é uma notícia que saiu no G1, em média varia de 5 mil a 7 mil e pouco. Essa Ok. foi a média que eles Isso no fizeram. Brasil, né? Porque Isso no fora é Brasil, muito no maior. Brasil. Glassdoor, eles pegaram várias plataformas, fizeram um levantamento, essa é mais ou menos a média, entre 5 e 7 mil reais. 90% do Brasil, de acordo com o IBGE, ganha menos que 3.500 reais. Então, Isso é assim, foda. olha só que bizarro. Vamos pegar o maior valor dessa média aí, 7 mil, Não, isso é né? total. Nosso programador, o nosso produtor que é programador, e o bicho tá rico, velho. Tá Mano, rico. você vê, mano. É outro nível, É é outro outro nível. nível, entendeu? Eu vi, A mano, os gente tem caras, que vir Lamborghini aqui, aqui na frente. ralar, criar conteúdo, produzir valor. O cara não, o cara já tá tudo garantido, é outro nível. Mano, é outro. Então, eu tô estudando É pra um dos poder caminhos, chegar, né? é um dos caminhos. E o que eu acho massa? Falando de programação, né? Que a galera fala, daqui a 10 anos não vai mais ensinar inglês, vai ensinar programação. O cara, quando ele entra, ele começa a entrar no... Porque programação, de novo, as pessoas também acham um negócio difícil. Mas uma vez que você entra e começa a entender o mundo, a falar na linguagem, é que nem o marketing digital. Eu achava difícil há 2 anos atrás. Cara, hoje eu já tô dentro do jogo, entendeu? Então você fala, cara, ainda bem que eu entrei.
Que se eu não tiver... E assim, em 2 anos eu já aprendi, tenho 2 empresas, eu tô fazendo um negócio acontecer, blá, blá, É blá. porque, assim, tem uma frase que atribuem ao Sêneca, eu não sei se é do Sêneca, mas quem fala muito é até o Bruno Perini, que é também uma pessoa do digital que eu admiro, que o conhecimento tá disperso na sociedade. E realmente tá. Então hoje a gente tem informação. Uhum. A gente tá com muito estímulo. Mas quem senta a bunda e estuda, e pratica, e trabalha com algo durante X anos, cara, tipo 2, 3, 4 anos, vai ficar bom, velho. Não tem porque a informação tem, mas aí o que acontece? Tem muito coisa. Igual vocês desenvolveram o DevSpace. É um tipo de produto foda que ajuda o cara a sair de um ponto A pro ponto B. Porque existe a informação, mas ela não tá organizada. A pessoa não necessariamente consegue seguir esse fluxo. E eu sinto também que eu concordo com você. A informação ela não tá organizada, por isso que tem muito valor em pessoas que conseguem organizar, condensar e simplificar isso num passo a passo que o cara vai fazer. Mas ao mesmo tempo, Mafra, eu acho que a gente tem um problema muito grande de ambiente, sabe? Porque assim, até você não estar no ambiente certo, fica sempre mais difícil para você fazer alguma coisa. Não quer dizer que é impossível. Vou te dar um exemplo. Antes de eu ter alguém no meu ambiente que estava dentro desse mundo, eu nem enxergava lá. O negócio que surgiu com o rock, ele tava lá com a parada e tal. Na hora que a gente se juntou, deu um boom, saiu uma empresa. O negócio aconteceu. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas têm talento, têm o potencial, têm habilidades, têm capacidade de aprendizado, né? Enfim, para poder entrar num negócio digital, seja em qualquer um dos papéis. Só que às vezes elas estão num ambiente que não favorece para isso. É a galera que tá perto da pessoa, tá puxando para baixo, meu Deus, vai entrar na internet, vai criar Instagram, vai não sei o quê, vai blogueirinho. Virou coach. Virou coach e tudo. Então, cara, por exemplo, quando eu lancei o meu perfil, as primeiras pessoas que mais compartilhavam, comentavam as coisas eram meus melhores amigos da faculdade. Então, a galera que tava ali do lado, entendeu? E pra mim isso era muito claro. Mano, se tiver alguém que tá me zoando aqui, já não é meu amigo, não quer meu sucesso, entendeu? E, sei lá, tem um exemplo agora. A namorada do meu irmão, chama Giovana. Ela trabalha com educação, aí, a menina tem um conteúdo enorme, entendeu? Ela tá estudando pedagogia e trabalha numa escola Montessori, que é um método de educação diferente e tudo. Eu falei, caramba, mano, no Brasil a educação é zoada. Você tá agora, falta 2 anos pra você formar. Comece a criar conteúdo todo dia. Mano, todo dia sobre isso, mano. Daqui a 2 anos, você já vai ter um negócio. Não tem como, você vai melhorando e tudo. Ela já vai estar posicionada no mercado falando sobre isso. E a menina boa, sabe se comunicar e tudo. Aí no começo, aquela relutância. Mas é porque a primeira Vou ter coisa... vergonha. E ela começou a produzir? Começou a produzir. Vamos mostrar o produtor? Mostra depois aí. Tá, e tal, o conteúdo tá massa. Dá contexto pra galera, dá contexto. Prof. Gica, o Instagram dela. E depois você manda o corte dessa parte pra ela, pra ela desmaiar. Vou mandar. Mas o que eu achei legal? Que, cara, passou 2 dias... Tava ela, e aí o meu irmão que trabalha comigo, que aí é um caso que eu vou comentar também, tava lá produzindo, entendeu? E, pô, já teve rios lá que bateu 7 mil, 6 mil, já saiu de zero, tá com 300 e tantos seguidores. Cara, eventualmente vai estourar, vai bombar. Em 2 anos, fazendo com consistência, melhorando, não tem jeito. Sim. Outro exemplo, meu irmão, né, que é namorado da Prof. Gica, o Matheus. Cara, cara super talentoso, muito potencial, mas ainda não se enxergava nesse mundo. A gente fez uma viagem junto pra Argentina. Ele conheceu o meu contexto, né, de criador de conteúdo. Como que você produz o conteúdo? Como é que eu produzia, como é que eu vivia, né, o estilo de vida, de poder estar trabalhando, mas depois poder ir lá e conhecer algum lugar novo, tá em Buenos Aires, tá fazendo lá. Ele conheceu outros amigos que eram criadores de conteúdo. Cara, quando acabou a viagem, ele virou pra mim e falou, mano, eu tava estagiando numa empresa lá em Santa Catarina, eu não vou voltar pra essa vida. Eu quero entrar no digital também. Aí ele foi agora, ele tá trabalhando comigo. Então toda pessoa, quem faz as edições... Deixou ele provar. Exatamente. Quem faz as edições dos meus vídeos, me ajuda com estratégia, tá ajudando a montar infoproduto, é tudo meu irmão agora. Boa. E ele poderia nunca ter entrado nesse mundo, talvez. Ou poderia ter entrado também. Não tô aqui falando que eu fiz, acabei. Mas plantou a sementinha, mas eu né? plantei uma semente que nem plantaram pra mim. A grande questão, Mafra, é que a maioria das pessoas talvez nunca tenha alguém próximo para poder plantar essa semente. Mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil tu ter acesso a diferentes pessoas. Por isso que eu fiz até um Reels recentemente. Falei, mano, para você entrar nesse mundo, começa a seguir gente que já tá lá. Gente que você confia, gente que tem valores parecidos, sabe? Que você se conecta. Mano, há 30 anos atrás, como é que você ia saber o que o Bruno Perini tá pensando? Entendeu? O que o Barack Obama pensa? Você nunca ia saber. Hoje, você entra nos stories dos caras, os caras estão lá falando toda hora o que eles acham de um assunto. Posicionando sobre uma coisa. Posicionando, os caras criam um produto para ensinar a metodologia deles e tal. Então tá muito mais fácil aprender hoje, sabe? É verdade, tá quase que sem desculpa para você ter... Olha aí eles aí.
Olha aí, ó. Eu acho que já tá aparecendo na tela pra galera. Boa, boa. Esse é o brabo aí. Ele já começou a produzir conteúdo ou é a namorada O meu dele? irmão tá por trás, tanto do meu Instagram como do da namorada E dele como também. é que é, prof? É prof, PROF, de professora, Gica, G-I-K-A. G-I-K-A. É, esse primeiro aí. Aí, ó, Legal. 24 publicações já, 384, vai nos rios aqui, clica no... Não, vai no... do lado de publicações, rios. Aí, ó que massa, ó, mano, mil e tanto, 2.000, tem um lá de, acho que, Legal, e é um embaixo. perfil novo, não é? Perfil novo, Ela cara, criou criou mês para produzir. passado, entendeu? Mês passado testando, 11 mil, entendeu? Agora você que pensa, legal, velho. exatamente esse perfil, depois dá até pra fazer o teste, daqui a 1 ano. Esse perfil, continuando, com consistência, bababá. É isso, não Daqui a tem 2 jeito. anos, todo mundo da turma dela se forma. Aí vai ter a galera que Ela ficou... já vai ter um ativo poderoso A galera que caralho. ficou zoando ela, a blogueirinha, papapá, vai lá. Aí vai querer abrir um consultório lá pra criança, pedagogia e tal. Vai fazer o quê? Ah, tem que arrumar cliente. Como é que eu vou arrumar cliente? O dela, ela abre o escritório, já tem fila de cliente, O entendeu? conteúdo Já é tem um muito produto, ela já poderoso tem pra empresa. Já tem empresa daqui a 2 anos. Até antes, se bobear, entendeu? Não, isso Então- faz muito sentido porque a gente trabalha com performance na empresa e a gente sabe a diferença que tem quando a gente entra com um cliente forte no conteúdo e quando a gente entra com um cliente que não trabalha bem o conteúdo. Porque até pro pago, pro tráfego pago, pra performance, pra conversão da página e tudo isso, quando você tem uma estrutura de conteúdo bem feita, que é uma coisa a médio prazo, ninguém, assim, a não ser que seja o luva de pedreiro, né, que grita receba e faz aquelas coisas e viraliza, você não cresce em um mês. Não Você cresce. tem que ter consistência no que você tá Tem. fazendo. E eu acho que tudo que vale a pena leva tempo. Então, E eu vejo também, Mafra, que às vezes a galera... Tem um cara que eu gosto muito de seguir, talvez um dos que eu mais curto seguir no Instagram, que é o Gary Vee. Ele traz umas ideias que eu acho que são muito poderosas e pouco faladas, que é paciência. A gente fica colocando uma pressão que não existe na nossa vida. Por a exemplo, nossa geração tem isso. tudo o que eu tenho hoje, né? 2 empresas, cara, eu aprendi nos últimos 2 anos. A galera cria uma noção de que, velho, por exemplo, quem tá nos 20 anos acha que tem que tomar a decisão do que vai fazer pro resto da vida, já praticamente, bababá. Mano, até os 30 anos, pra mim, eu tô com 28 agora. Pra mim, todo mundo que tá até os 30 anos tem que. É intuição total. Tudo que você. Ah, mano, eu acho que isso aqui pode dar bom. Faz, entendeu? Cara, talvez Testar, criar validar. conteúdo TikTok de cozinha. Não sei, eu sou meio bom na cozinha. Vai, entendeu? Qual que é a bússola? Intuição e talento. Cara, eu sinto que eu faço isso aqui bem, entendeu? Mano, eu sentia que eu comunicava bem. E eu também gostava de viajar. Aí eu olhei, cara, gosto de viajar, comunico bem. Como é que eu junto essas duas coisas? Instagram, YouTube, beleza. Essas são as plataformas. Pá, fui, tentei, deu bom. Entendeu? Poderia nunca ter tentado. E Faz todo outra, sentido. até os 30, mas dos 30 até os 40 também. Dos 40 até os 50 também. Porque uma profissão, sei lá, se você virar desenvolvedor júnior, cara, com estudo focado, em 1 ano, cara. 1 ano. Pô, a gente teve alunos que agora com 4 meses, 3 meses fecharam o primeiro projeto, entendeu? Do zero. Cara, com 1 ano, 2 anos, você já Não, tá mas numa mesmo se você vaga. falar 5 anos, o que é 5 anos no âmbito de uma vida média de uma pessoa normal, que é 75? Exato. 5 anos pra você definir uma vida muito mais. E aí, qual que é o mais louco, né? É porque ainda tá incutido na nossa cabeça, apesar da gente ser uma nova geração no novo mundo, a mentalidade da geração passada, que era o quê? Você faz uma faculdade e isso define o que você vai fazer pro resto da sua vida. Então, mano, no meu Instagram, toda vez que eu falo de nomadismo digital, uma das coisas que eu mais recebo é a galera falando idade. Ainda dá tempo? 36 anos, ainda dá tempo? 30 anos, ainda dá tempo? Bigodinho, acabei de sair da faculdade. Será que ainda dá pra entrar em outra coisa? Meu irmão, você acabou de sair da faculdade, velho. É complicado. Entendeu? Dá pra fazer tudo. Até os 40 anos você pode ficar errando, entendeu? E é isso. Então. Não, isso é muito real, porque a gente acaba por impor muito essa pressão, né? Porque a gente. E isso também, na minha visão, é uma consequência da facilidade de acessar conteúdo. Porque você vê gente com a vida muito melhor, entre aspas, e isso acaba por te estimular ou positivamente, ou a nível de ansiedade, né? De pensar, pô, tô muito atrás, tô muito. Por isso que uma pessoa que acabou de acabar a faculdade, ela fica na dúvida se ainda dá tempo, porque ela vê uma Virgínia com 25 anos, multimilionária, 30 milhões de seguidores, blá blá blá. Ela acha que teria que ter começado com 16 igual a Virgínia. Conteúdo não é ser jogador de futebol, né, cara? Não é necessariamente você Não. tem que ter um time pra começar a produzir. A gente tem muita prova disso.
Eu acho que quanto mais jovem você é, você tem mais facilidade, né? Porque você tem menos responsabilidade, aquilo como um todo. Mais capacidade de assumir risco Mais também. capacidade de assumir risco, né? De tentar, de voltar atrás e tal. Mas até pra quem não tem tanta capacidade, uma pessoa que já tá com a família, filho e tal, Sim. cara, você fazer um esforço a mais pra durante um tempo, você investir algumas horas extra ali pra aprender uma nova profissão, pra fazer uma movimentação, cara, tá sobrando de gente que faz isso e consegue fazer o negócio dar certo, entendeu? É Claro. óbvio, mano, vai ter esforço, vai ter risco, você vai ter que aprender algo novo, vai ter que tentar, algumas coisas vão dar errado, sabe? Vai ser frustrante ali e tal, mas é o caminho que todo mundo que eu conheço que deu certo passa. Ninguém nunca mano, tentei, primeiro deu já deu certo. bom, aí de repente na outra semana já lancei um produto, deu bom também na primeira, aí na terceira semana eu já criei um canal no YouTube, já bateu 1 milhão. Tem ninguém que é assim não, mano. Não tem Claro. ninguém, velho. É sempre uma galera batendo a cabeça pra caramba, aí de repente, o cara estourou. Estourou. É o de repente que a gente falou os 5 anos do sucesso do dia pra É, noite. Ou dos 10 anos, o que é que é. seja. Eu tenho um colega aqui, um empreendedor português aqui, que é colega meu, que ele diz uma frase que eu gosto muito, que é, Ah, quando você falou dessa questão mesmo, que a pessoa tem que tentar e tudo mais, que ele diz uma coisa que eu gosto muito, que é, e não é dele a frase, mas é muito boa, que diz, ou você tem desculpas ou você tem resultado, nunca os dois uhum, ao mesmo tempo. E é justamente sobre isso, porque até às vezes a pessoa ela já tem. Ok, não tô falando que é a regra, não é via de regra. Ah, a pessoa já tem família, já é mais velha, já não sei o quê. Cara, é o que a gente falou. Tipo, tempo e dedicação é uma equação onde o tempo tá no expoente e ele uhum, vai exponenciar aquilo que você tem uhum. praticado e tem estudado e tem feito. Eu aposto que o seu primeiro conteúdo deve ter sido uma merda. Foi excelente. Tô zoando. Quem está? Bem que Foi você leva excelente. jeito, você leva Bateu 1 jeito. milhão. Você Tô leva brincando. jeito mesmo, hein, Foi velho? muito Você ruim, fez velho. dancinha? Nunca fez dancinha? Foi muito ruim, velho. Então, entende? É só Tipo, rolar lá o rios, velho. Os rios do lado. Mas enfim, é sim, isso, é claro. Você vai isso. melhorando. Depois de 100, vai tá bom. Não tem jeito. É exatamente isso. E ainda assim, a mentalidade de teste, de aprender, tá sempre presente. Por quê? Eu também não conheço ninguém que. Vamos trazer pro âmbito de criação de conteúdo. O cara fez um Reels e esse Reels, sei lá, ele nunca tinha feito um Reels que bateu 1.000 visualizações. Aí ele faz um que bateu 1.000. Não significa que o próximo Reels do cara vai bater 1.000 também. Pode Claro. bater 10.000, como pode bater 100. Entendeu? É um jogo de consistência. Você vai aprendendo, mas o algoritmo muda, o interesse das pessoas mudam e tal. Então é Você vai óbvio. entendendo o que A que. tendência é você ir melhorando. Mas, cara, todo perfil, você vai ver lá, mano. É isso aqui, ó. Nunca é uma coisa. Às vezes a pessoa acha que é uma crescente, assim, É, sempre, uma sabe? linha Não é uma crescente. crescente. Você vai indo, papapá, mas no somatório, você vai tendo mais views, mais percepções, mais É como se vendas, fosse mais assim, clientes, né? Ó. papapá. Só que não Tipo. é. Ó. Você olha o acumulado, entendeu? Daquilo Sim, que você sim, tá sim. fazendo. Então, Faz todo sentido, porque é o que você disse, tipo, as coisas mudam, o interesse muda, o algoritmo muda, e a pessoa tem que desassociar a é. ansiedade e achar que, ah, bateu agora, vou daqui É, só pra cima, senão tem alguma coisa errada. é aquele negócio, né? É confiança e paciência. Você tem que ter confiança ali no seu projeto, no que você tá fazendo, e tem que ter paciência. Porque, cara, se você quiser entrar no jogo de ficar se comparando com os outros e se desmotivar, é muito fácil. Mas só você Claro. abrir seu Instagram, você vai achar Tem alguém que tem sempre mais quem é seguidor melhor. que você. Aí você fica olhando pro perfil dele e você fala, mano, esse cara aqui tá muito bom, já tá na minha frente, o que eu tô fazendo não tá dando em nada, não é pra mim. Pronto, mano. Em Total. 30 segundos você desiste, entendeu? Mas esse não é um jogo que leva ninguém pra frente, entendeu? É, faz todo Então, sentido, porque é interessante você trazer isso, porque é bom que as pessoas tenham essa clareza, porque quem não produz conteúdo e quer produzir. É assim, igual, eu tomei a decisão de também. Eu tava muito behind the scenes, muito low uhum, profile, e eu tomei a decisão de um ano pra cá de começar a produzir conteúdo. E eu sei que tem muita coisa a melhorar. Eu quero priorizar mais a parte de produzir conteúdo, porque eu sei que é um ativo poderoso você ter a atenção do seu lado, né? uhum. Até para vender o serviço da minha empresa, vender futuramente os meus próprios produtos enquanto marca pessoal. Então, é um desenvolvimento crescente. Agora, uma pergunta que eu tinha interesse mesmo de te fazer, não que as outras eu não tenho, não tinha, também tenho interesse em todas as perguntas que eu fiz até agora, mas para saber a sua perspectiva sobre o seguinte, que é principalmente voltada para essa galera que saiu do país ou tem interesse em sair do país, que eu sei que também é muita gente que engaja com você Uhum. e te pergunta sobre essas coisas. Qual que foi a sua visão? Porque assim, a minha perspectiva, ô Lucas, é que a gente tem uma ideia muito romântica, assim, do que é fora do Brasil. Uhum. E realmente tem países muito bons de se viver. Portugal, pra mim, é um grande exemplo disso. Tem uma qualidade de vida top. Tem todo um contexto muito interessante aqui pra se viver. Mas qual que é a sua perspectiva de quando você saiu do Brasil e olhou de fora
ok? Qual que é essa sua visão do imigrar, morar fora? Como que é o Brasil frente a outros países? Você visitou mais de 50. Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, eu acho que. Vamos lá, vamos dividir em partes isso aí. Brasil comparado a outros países, né? Eu acho que, de maneira geral, a gente é um país mediano, velho. Essa assim, em termos de qualidade de vida. Já fui em muito lugar que parece ser pior do que o Brasil. É, e muito lugar que é melhor, assim. Eu não acho que em termos de qualidade de vida tem nenhuma comparação Europa com Brasil ou alguns países da Ásia que eu fui com o Brasil, assim. É óbvio que a gente normaliza, né? Pra mim, o grande problema do Brasil assim, um dos principais, cara, é violência somada a você ter serviços públicos pífios, assim, sabe? Então é uma série de dificuldades e alguns desses problemas afetam todo mundo, assim, tá? Até quem é bilionário no Brasil sofre com falta de segurança, né? Você não Claro. consegue estar tranquilo lá no lugar, o que é muito diferente Andar com o aqui. celular na mão. Andar com o celular, cara, o criador de conteúdo lá não dá, velho, não dá. Tá na rua, eu pelo menos moro em Florianópolis, que na minha visão é uma das cidades mais seguras do Brasil. Mas metade da minha família mora na Bahia, cara. Você vai, eu vou lá pra Salvador. Cara, eu desci no Pelourinho agora. Fui visitar minha avó lá, fui criar conteúdo. Você já desce e o pessoal já fala na hora. Você tira o celular, já vê alguém na moral, assim, falar pra você, mano, não usa o celular não. Que Vão te isso? roubar. É. Então acho que tem esse ponto. E imigrar tem sempre a ver com qual é a sua expectativa versus qual é a bagagem que você está trazendo, entendeu? Por exemplo, eu estou imigrando agora para Portugal numa condição de, cara, tenho 2 empresas no Brasil, vim com um visto, me preparei, foi um projeto de vida, né? Ok. Não foi uma decisão, de Aleatória. última hora, deixa eu comprar uma passagem, não tenho nada, vim para cá e tal. Do mesmo jeito que muita gente vem dessa forma, porque é a melhor opção que a pessoa tem, tudo certo. Só que eu acho que as pessoas têm que medir as expectativas de acordo com aquilo que elas estão vendo. Então, eu vejo que às vezes tem gente que vem sem muita bagagem, sem muita preparação, sem muito conhecimento, sem muito recurso, e espera chegar aqui e ter tudo muito fácil. Não é assim Isso que vai decepciona. acontecer. Cara, você chegando aqui para trabalhar num emprego de entrada, né, que aqui na Europa eles são muito melhor remunerados e muito melhor considerados que no Brasil, já é uma visão que muda, é óbvio que você vai ter uma realidade diferente de alguém que vem trabalhar com programação aqui. Entendeu? O Claro. cara que já vem contratado por programação como empresa, mano, os caras patrocinam o visto do cara, pagam passagem, ajudam a botar filho na escola, o cara já chega aqui ganhando 2, 3 salários mínimo. Pô, alguém que vem trabalhar aqui numa outra profissão, não. Isso quer dizer que a pessoa não deva vir? Não. Porque, cara, tendo conhecido muito o Brasil, eu já visitei mais de 20 estados e morei em 4 regiões diferentes. Por exemplo, a qualidade de vida que o pessoal tem na Bahia. Cara, eu morei minha infância inteira em Ilhéus, lá na Bahia. É muito precária. Eu tava ontem conversando com um amigo meu que é da Paraíba. Eu conheci a família inteira. Eles vieram em 11 aqui pra Gustavo. Caralho. Inclusive empreendeu aqui agora, Slice Family. Mano, cara fazendo empresa aqui, Desembolou. tudo desenrolado. E eu conversando com a família dele um dia, ele falou, mano, lá a gente já viu tiro, gente sendo assassinada. Teve uma vez que veio um cara com revólver, pistola e tal. Se você vem desse contexto, não interessa em qual posição você vai chegar aqui. Eu já acho que qualquer país na Europa vai ser muito melhor, entendeu? Porque você Entendi. tá. Tem muitos contextos lá que você tá em perigo constante, cara. Ou, Sim. ou você não tem saúde pública, ou seu filho. Por exemplo, o cara vem pra Portugal. Por mais que ele. Aí eu acho que falta a visão de longo prazo muitas vezes das pessoas, são imediatistas. Olha para um projeto de 5 anos. 5 anos, você vem trabalhando aqui. Vamos supor que além de trabalhar aqui, que tem todos os seus empregos, você chega aqui do zero. Você não sabe nenhuma habilidade, nada, nada, nada. Vem trabalhar no primeiro emprego. Mas tu começa a observar, mano, o que que o cara... Eu ganho, sei lá, 760 euros. O que que o cara que ganha 1.000 tá fazendo? Ah, ele tá fazendo um X e Y. Ou então tem que começar a fazer X e Y pra ganhar 1.000. Opa, o que o cara tá fazendo que de 1.400 tá fazendo? Babá, você vai sempre olhando pra quem tá em cima na sua escada e vai tentando fazer isso. Mesmo que você não consiga, em 5 anos você já tem um documento. Entendeu? Sim, Fazendo também tudo é certo, verdade. 5, 6, 7 anos, você tem o seu documento europeu. Você vai para qualquer outro país da União Europeia trabalhar. Se você quiser ir para Alemanha, se você quiser ir para, enfim, Irlanda, se você quiser ir para Luxemburgo trabalhar para ganhar 2, 3 vezes mais, você já vai conseguir. E É seus isso. filhos vão sempre estudar numa escola pública boa, ter um bom atendimento de saúde, sabe? Uma série de preocupações que o brasileiro médio, 90% que ganha menos que R$ 3.500, tem diariamente. Essa pessoa não vai ter essa preocupação de forma tão forte aqui na Europa, sabe? É outra realidade. As pessoas reclamam de coisas diferentes. Não, isso é verdade. Eu acho que, infelizmente, muitas vezes no Brasil a gente não tem o básico garantido, né? Aham. Que é tipo, segurança pública, que é acesso a, Uhum. né, boas condições hospitalares e tudo mais. E eu percebi, assim, 2 pontos. Primeiro que eu percebi que eu vivia numa bolha. Eu achava que eu
como eu tinha um contexto familiar onde o resto da minha família era bem-sucedido e a minha família era menos bem-sucedida, eu achava que eu era o pobre coitadinho. Uhum. Até eu sair e ver o que é a realidade do Brasil. Igual isso que você falou, 90% ganham menos de R$ 3.500. Uhum. Entendeu? Então, isso é muito pouco frente aos custos de vida no Brasil. Uhum. Porque os custos em muitas cidades, principalmente as grandes metrópoles, não são tão abaixo da Europa assim, não. É. Viver em São Paulo bem, você precisa de mais dinheiro do que pra viver no Porto bem. Com certeza. Entendeu? Uhum. Então, isso é uma perspectiva muito, assim, né, que causa um pouco de estranheza, assim, a conta não fecha no Uhum. Brasil. Só que também, a minha perspectiva foi que realmente a gente tem uma síndrome de vira-lata, que lá tem muita coisa boa também e que a gente não valoriza, entendeu? Uhum. Então, isso também foi uma ficha que caiu pra mim quando eu saí. Eu não sei se você tem essa sensação do que é, se você concorda com essa questão da síndrome do vira-lata, mas a gente tem uma mania de, porque nos Estados Unidos é que é. Na Europa Uhum. é isso, né? E realmente tem coisas muito melhores, mas, tipo assim, cara, também tem problemas. Eu acho que essa falta de alinhamento, expectativa, que causa frustração nas pessoas que imigram, sabe? Não sei qual que é a sua perspectiva sobre isso. Eu vejo que o Brasil, por exemplo, uma coisa que eu só fui perceber agora, é um país muito bom para empreendedor digital, para quem quer trabalhar no Um digital. dos melhores do mundo, Um dos cara. melhores do mundo. Um mercado enorme, Gigante. avassalador, gigante. Pessoa consome pra As caralho no pessoas Brasil. compram muito no Brasil, as pessoas acessam muito rede social no Brasil. Então, assim, você tem um mercado enorme. Tem muita gente produzindo conteúdo, ajudando com curso, ajudando com comunidade. E aí, para um cara que ainda consegue depois falar inglês, ele ainda consegue pegar. Porque, velho, várias dessas profissões que a gente tá falando aqui, seja programador, seja gestor de tráfego, vocês daí nem sabem mais todo mundo, designer, enfim, uma série de profissões que, cara, você consegue atender tanto pro Brasil quanto para fora. Eu li uma pesquisa hoje é uma empresa de câmbio, chama Husky. Eles fizeram um levantamento de todo mundo que estava trabalhando para fora da empresa deles. E aí, isso teve um boom na pandemia, né? As Ok. pessoas estavam recebendo dinheiro. Aí, qual que é o principal perfil da pessoa que recebe dinheiro de fora no Brasil? É jovem, sudeste, programador e recebe em dólar. Trabalha para os Estados Unidos. 81% da carteira de clientes deles que recebia transações de emprego, de prestação de serviço, era esse perfil. Então, mano, a galera vira programador, sabe falar inglês, presta Desembola. serviço para os Estados Unidos. Pronto. Do nada já tá ganhando 5 vezes mais. Com Entendeu? certeza. Então, eu acho que tem muita oportunidade, E entendeu? nessa parte profissional, programador, galera do digital, gestor de tráfego e tudo mais, o Brasil é super bem visto fora. É muito bem visto É fora. uma fábrica de bons profissionais nesse sentido. Exatamente. Então eu vejo que essas são algumas das vantagens. Abrir empresa também, entendeu? Eu vejo a galera falando muito de, mano, o Brasil é muito ruim pra você ter empresa e tudo. Cara, só tem acho que 3 países no mundo que não taxam distribuição de lucro. É o Brasil, Sudão do Sul e mais algum. O Brasil Então, não taxa isso. não taxa. Então, assim, é um negócio que aqui na Europa, mano, os caras na Alemanha 27 tal por cento 27, aqui em Na Portugal. Alemanha acho que é 40% que É o Rock maior, tava é maior falando. É do que maior aqui. do que aqui. É maior que aqui. Então, cara, é bizarro. Então, assim, tem uma série de coisas que depois você vai percebendo, assim, que são, Não, e tem muito são legais pro problema, e Brasil. empreender é resolver problema. Então, tem muita Exatamente. oportunidade também. Cara, brutal, Exatamente. brutal. Ô, Bigode, uma coisa que eu faço aqui quando a gente caminha assim pra reta final do episódio é pedir pro convidado deixar assim um raciocínio, uma frase final, sabe, uma indicação, uma coisa que seja pra essa audiência. Quem que é a nossa audiência pra te contextualizar? Muitas vezes é o profissional digital, é o empreendedor, ou é o empreendedor também que já tá numa fase mais avançada. Mas queria aí que você, com toda a sua experiência, deixasse aí uma mensagem que você acredita que pode ser impactante pra galera que quer viajar o mundo, pra galera que quer empreender e quer ter uma vida que vale a pena, né? Que tenha valor. Boa. Cara, eu acho que tem 2 ideias que tá na minha cabeça enquanto você foi falando. A primeira é que qualquer mudança começa com a decisão, né? Que acho que pra mim na minha vida inteira foi assim, quando você decide que você vai seguir aquele caminho. E uma vez, pô, isso parece tão. Porque às vezes as pessoas elas ficam nessa de, ai meu Deus, será que é pra mim? Não sei o que, eu vou dar uma olhadinha aqui nesse negócio no digital e tal. Em algum momento você tem que tomar a decisão. Mano, eu vou tentar esse negócio, entendeu? E talvez esse seja o dia mais importante, porque é desse dia que tudo vai se desencadear. Você buscar conhecimento, você tentar, você fazer as coisas e tal, mas antes de você tomar a decisão, não tem jeito. E depois que você toma a decisão, eu vejo que tem 2 tipos de pessoa. Tem a galera que vai só pra ver de qual é. Ok. E tem gente que é. O Érico Rocha ele falou isso num vídeo, eu nunca esqueci, que ele fala, cara, tem gente que é rio indo pro mar. Uma hora vai chegar. O cara bota na cabeça que, tipo assim, mano, se todo mundo aqui, se tem um monte de gente tá fazendo, eu vou conseguir fazer também. E eu vou tentar até dar certo. Então, se aquele cara ali é programador,
meu Deus do céu, dá pra aprender programação. Eu vou estudar até eu virar programador. Beleza. Se aquele cara ali é gestor de tráfego e ele presta serviço ganhando em dólar, e dá pra aprender a ser gestor de tráfego, dá pra aprender inglês, e de repente eu tô prestando serviço ganhando em dólar, ganhando em euro, eu vou fazer isso também. E eu vou entender o que eu preciso fazer até chegar lá. E vou. É 1 ano, é 2? Top. Vamos lá, vamos investir 2 anos aqui que vão mudar 30, 40 anos da minha vida. Então, acho que é isso, cara. É tomar decisão. E isso pra qualquer etapa, sabe? Tipo, há 6 meses atrás eu tomei a decisão de que eu queria abrir uma empresa com um sócio e tal, e que eu queria fazer essa empresa dar muito certo nos próximos 5, 10 anos. Eu tomei essa decisão. Tudo que veio depois está sendo história. Muito problema, muita conquista, muita coisa. Mas eu tomei a decisão e a gente tá fazendo até dar certo. E já deu certo, vai dar mais certo. Boa, mano. Que aula. Que aula, muito obrigado. Eu já te falei, já compartilhei essa ponto de vista de que eu acho realmente que você tem uma mentalidade foda, um drive, assim, que mostra realmente que você é rio indo pro mar, se você já não tá nadando no mar, né? Mas tem muito mar ainda, cara. Quanto mais você entra no mar, mais você percebe que tá longe. É isso. Mas, cara, muito obrigado pela sua presença, pela sua partilha aqui. E, galera, é isso aí. Eu espero que tenha sido um episódio de muito valor pra vocês. Inscreve no canal. Sigam o Lucas lá no @LucasOBigode, né? Bigodinho. Lucas ou Bigodinho. É. Lucas ou Bigodinho. Já deu pra captar. E é isso aí. Tamo junto e como eu sempre digo, é só o começo.